Olá, sou a professora Juliana e nessa aula nós vamos aprender sobre a dimensão de espaço vetorial. Nós começamos essa aula com dois teoremas. Então, o primeiro teorema diz o seguinte: se um campo vetorial V tem base B com n vetores, então todo subconjunto de V contendo mais de n vetores é LD. Tá? Esse teorema, então, é usado na demonstração do próximo teorema, que diz o seguinte: se um espaço vetorial V tem uma base com n vetores, então toda a base de V tem exatamente n vetores. Tá? Então a gente não vai encontrar um espaço vetorial com bases com um número diferente de vetores. Tá? E esse resultado aqui, esse segundo teorema, faz com que a gente consiga ter a seguinte definição. Como toda base de um espaço vetorial vai ter o mesmo número de vetores, então nós vamos usar esse número para definir a dimensão de um espaço vetorial. Então, se V é gerado por um conjunto finito, então V é chamado de espaço de dimensão finita. Aqui é um conjunto finito de vetores, né? E a dimensão de V é o número de vetores de qualquer base de V. Tá? Então, o número de vetores da base vai dar a dimensão do espaço vetorial. Certo? Como notação, então, a gente denota a dimensão de V simplesmente dim V. A dimensão do subespaço trivial, né, aquele espaço só com o vetor zero, é zero. Tá? Se V não é gerado por um conjunto finito de vetores, então V é dito espaço de dimensão infinita. Tá? Então, só essas observações aqui. Vamos ver alguns exemplos, então. Primeiro exemplo, eu tomei aqui a base canônica do Rn. A base canônica do Rn, nós sabemos que tem n vetores. Portanto, a dimensão do Rn é igual a n. E qualquer base do Rn, então, terá n vetores. Tá? Segundo exemplo aqui, vamos olhar para os exemplos de subespaço do R3. Tá? A gente pode considerar, por exemplo, subespaços zero dimensionais, ou seja, o subespaço com dimensão igual a zero, que é apenas o subespaço trivial que nós vimos ali naquela observação. Nós temos os subespaços unidimensionais. O que serão esses subespaços? Serão todo subespaço gerado por um único vetor, ou seja, serão retas pela origem. Tá? Então, se nós estivermos aqui no R3, aqui, tá? As retas que passam pela origem serão um exemplo de subespaço unidimensional do R3. Tá? Subespaços bidimensionais, então, é todo subespaço gerado por dois vetores Li, ou seja, serão planos pela origem, né? Então, sei lá, se eu considerasse um vetor aqui, que dá um vetor que dá a direção dessa reta aqui, e um outro vetor aqui, digamos, né? Então, tenho dois vetores aqui. Esses dois vetores, eles vão formar um plano, né? E esse plano é um subespaço bidimensional. Tá, deixa eu pegar a régua aqui de novo. A gente vai ter uma coisa mais ou menos assim. Tá? Nós temos um plano aí. Ok? E esse é essa linha aqui tem que ter a mesma inclinação desse vetor aqui, né? Tá? É um exemplo de um plano aí do R2. É infinito, certo? E como tridimensional, subespaços tridimensionais, apenas o próprio R3, né? Por que isso? Porque, bom, todo vetor, todo conjunto de vetores, de três vetores aqui do R3, a gente já sabe, né, que se for Li, pelo teorema da matriz inversível, vai gerar o R3. Exemplo 3 aqui, nós já vimos qual é a base canônica do espaço P2. Então, a base canônica tem 3 vetores. Logo, a dimensão do P2 é 3. Tá? No próximo exemplo, diz o seguinte: determine a dimensão do subespaço gerado pelos vetores. Então, nós temos aqui 4 vetores. Bom, para nós sabermos a dimensão do subespaço gerado por esses 4 vetores, nós temos que verificar primeiro se esses 4 vetores de fato são Li, né? Para formar uma base para esse subespaço. Ou seja, se eu chamar esse vetor aqui de V1, de V2, de V3
e de V4, nós temos que ver se, ao escrevermos essa equação, x1v1 mais x2v2 mais x3v3 mais x4v4 igual a zero, se isso só será possível com x1, x2, x3, x4 igual a zero, certo? Então, vamos resolver essa equação. Para isso, então, eu vou montar a matriz aumentada do sistema. Então, na primeira coluna, o vetor V1, 1, menos 2 e 0. Segunda coluna, V2, menos 3, 4 e 1. Terceiro, V3. E na quarta, V4. E na quinta, o vetor nulo. Ok? Vamos escalonar essa matriz. Nós já temos aqui o elemento pivô e nós temos que zerar esse elemento abaixo do pivô. Então, escalonando, vou trocar a linha 2 pela linha 2, mais 2 vezes a linha 1. 0, 4, menos 6, menos 2, 6, menos 16, menos 10, 0, menos 6, menos 6 e 0, mais 0, 0. E a segunda linha nós não mexemos. Vou copiar essa matriz no próximo quadro. Então, agora, temos um pivô e nós temos que zerar esse elemento abaixo do pivô. Para isso, então, faremos a troca da linha 2 pela linha 2, mais 1/2, desculpa, da linha 3, deixa eu só corrigir aqui, da linha 3 pela linha 3, mais 1/2 da linha 2. Então, o que que nós vamos ficar? Copiar a primeira linha e a segunda. Então, aqui ficamos com 0, 5 menos 5, 0, 7 menos 3, 4. Aqui faltou um 0, desculpa. Agora aqui sim, 4. E aqui 0 menos 0, 0 mais 0, 0. Ok. Pronto, então, dessa matriz, o que que nós temos? Pela última linha, nós temos que o 4x4 é 0. Portanto, o x4 é 0. Da segunda linha, nós temos que menos 2x2, menos 10x3 e menos 6x4 é 0. Bom, o x4 nós já sabemos que é 0, né? Então, esse termo some. Aí, dividindo aqui tudo por 2, por menos 2, né? Aqui. Então, o que que vamos ficar? Teremos que x2, vou passar o 10x3 para o outro lado, aliás, dividido por 2 vai dar 5x3, o x2 vai ser igual a menos 5x3, ok? E da primeira linha, nós temos que x1 menos 3x2 menos 8x3 menos 3x4 é 0. Bom, x4 é 0 e o x2 é menos 5x3. Então, ficamos com o quê? x1 menos 3 vezes menos 5 vai dar mais 15x3 menos 8x3 é igual a 0. Logo, o x1 é igual, vamos ver, aqui dá 15 menos 8 vai dar 7, eu passo para o outro lado, a menos 7x3. Então, temos aqui o x1, o x2, o x4 e o x3 nós estamos tomando como uma variável livre. Isso significa que a nossa equação ficará da seguinte maneira: menos 7x3
vezes o V1, mais menos 5x3 vezes o V2, mais x3 vezes o V3, e mais x4, que é 0, vezes o V4, então não aparece aqui, né? E se nós dividirmos tudo por x3, nós temos que menos 7V1 mais, menos 5V2 mais V3 é igual a 0. Ou seja, nós podemos escrever o V3 como uma combinação linear de V1 e V2. O V3 ficará 7V1 mais 5V2. Então, nós podemos tirar o V3 daquele conjunto, já que o V3 é uma combinação linear do V1, V2 e V4, certo? O V4 não está aparecendo, mas ele é. Nós fizemos um exercício parecido numa aula anterior. Bom, coloquei já aqui a matriz com os 3 vetores, o V1, o V2 e o V4, e o vetor nulo. E se nós escalonarmos essa matriz, nós obtemos essa matriz aqui, né? E daqui a gente vai tirar o quê? Que da terceira linha, nós temos que 6x3 é 0, portanto, eu estou chamando agora de novo os coeficientes, né? x1, x2, x3, tá? Então, 6x3 é 0, portanto, x3 é 0. Da segunda linha, eu tenho que menos 6x2 menos 6x3 é 0. O x3 é 0, portanto, o x2 é 0. E pelo mesmo motivo da primeira linha, o x1 é 0. Né? Então, agora sim, nós temos que o vetor V1, o vetor V2 e o vetor V4 são Li. Né? Esses 3 vetores aqui formam um conjunto linearmente independente. Né? E mais, né? Como se nós considerarmos apenas essa matriz aqui, nós estamos vendo que essa matriz possui um pivô em cada linha, né? Pelo teorema da matriz inversível, eles geram um R3, né? Logo, nós temos que aquele conjunto, qual era a pergunta, né? Vamos voltar ali, determine a dimensão do subespaço gerado pelos vetores. A dimensão vai ser desse subespaço, que eu vou chamar de S, vai ser 3, ok? Muito bem. Mais um exemplo aqui, então. Calcule uma base e a dimensão do subespaço também chamei de S aqui. Tá? Então, esse subespaço é gerado pelos vetores x1, x2 e x3, tal que x1 mais x2 mais 2x3 é 0. Bom, como é que nós podemos resolver esse tipo de exercício? Eu vou pegar essa equação, então, que os vetores satisfazem. E aí eu posso escolher qual variável isolar. Eu vou escolher o x1. Eu vou dizer que o x1 é igual a menos x2 menos 2x3. Isso significa, então, que todo vetor x de S, ele pode ser escrito como dessa maneira aqui. Menos x2 menos 2x3. O x2 é o próprio x2 e o x3 é o próprio x3. Ou seja, eu estou escrevendo o x2 e o x3 como variáveis livres. Né? Então, eu posso colocar o x2 em evidência aqui. Então, ele vai multiplicar o vetor menos 1 e 0, mais o x3. Eu vou ter aqui menos 2, 0 e 1. Então, todo vetor x desse espaço S pode ser escrito como uma combinação linear do vetor menos 1, 1 e 0 e do vetor menos 2, 0 e 1. Né? E ainda, a gente vê que esses dois vetores aqui, eles são Li. Né? O vetor menos 1, 1, 0 e o vetor menos 2, 0 e 1, esse conjunto aqui desses dois vetores é linearmente independente.
né? Portanto, como são dois vetores, nós vamos ter que a dimensão desse subespaço S é 2, ok? Bom, vamos ver mais dois teoremas aqui sobre os subespaços de um espaço de dimensão finita. O que nós temos? Primeiro teorema. Seja H um subespaço de um espaço vetorial V, de dimensão finita. Então, todo subconjunto de H, linearmente independente, pode ser expandido, se necessário, até formar uma base para H. Tá? Então, eu pego um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita. Todo subconjunto desse subespaço H que for ali, nós podemos aumentar ele até formar uma base. Tá? Uma base para H. E ainda, o H também vai ser de dimensão finita e a dimensão de H vai ser menor ou igual que a dimensão de V. Tá? Então, H, subespaço de V, a dimensão de H vai ser menor ou igual que a dimensão de V. Certo? Esse teorema nós usamos, então, na demonstração do teorema da base, que diz o seguinte: seja V um espaço vetorial p-dimensional, então a dimensão do espaço P maior ou igual que 1. Então, todo subconjunto é linearmente independente, com exatamente p elementos, ou seja, o número de elementos é igual ao número, a dimensão do espaço, é uma base para V. E todo subconjunto com exatamente p elementos e que gera V é uma base para V. Ou seja, se nós tivermos um espaço vetorial p-dimensional e nós tivermos um subconjunto desse espaço com p elementos, basta verificar se é LI para ter certeza que ele é uma base, ou verificar se ele gera o V para ter certeza que é uma base. Ok? Um exemplo, então, verifique se o conjunto S, dado por 0, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 2, 0, é uma base do R3. Vou verificar se ele é LI. Então, eu vou escrever aqui os vetores naquela equação, né, e botar o 0 aqui do lado direito, o vetor nulo, porque é aquela equação, né, a gente está verificando se essa equação aqui só consegue ser satisfeita com os x1, x2, x3 igual a 0, né? Podemos escalonar essa matriz, então. Eu vou trocar a linha 2 pela linha 1 para a gente ter um elemento não nulo aqui. E agora, nós podemos... Eu tenho que zerar aqui embaixo desse elemento pivô, então eu vou fazer o seguinte: trocar a linha 3 pela linha 3 menos 1/2 da linha 1. Né? Aqui, vamos ficar aqui, copiar as duas primeiras linhas. Então, aqui eu tenho 0. Aqui eu terei 1 menos 1/2, então vai dar 1/2. 0 menos 2, não, desculpa, 0 menos 1, menos 1 e 0. Tá? Nós vamos fazer o seguinte: trocar a linha 3 pela linha 3 menos 1/2 da linha 2. Né? Pronto. O que nós temos aqui? Um pivô em cada linha, né? Nós teremos que a matriz, que esse conjunto de vetores é LI. Tá? Então, nós temos aqui que S é LI. Bom, aqui nós temos, então, duas soluções, duas maneiras de responder, né? Pelo teorema da matriz inversível, como essa matriz aqui é 3 por 3, eu já sei que gera o R3 e, portanto, é uma base do R3. Ou, então, eu posso dizer que pelo teorema da base, como o conjunto LI e o número de vetores é o mesmo número da dimensão do R3, então, o conjunto S é uma base do R3. Então, eu posso responder dos dois jeitos.
vou botar aqui, pelo teorema da base, mas poderia ser também pelo teorema da matriz inversível, certo? Bom, para terminar, vamos verificar como que nós calculamos as dimensões do espaço nulo de uma matriz A e do espaço coluna de uma matriz A. Quando nós estudamos como encontrar a base do espaço nulo de A, o que a gente fez? Nós resolvemos a equação AX igual a 0 e o número de variáveis livres dá exatamente o número de vetores que eu teria na base. Portanto, esse número será a dimensão do espaço nulo de A. Já o espaço coluna de A, nós vimos que os vetores são os vetores que têm os elementos pivôs, né? Então, a dimensão do espaço coluna de A será o número de colunas pivôs de A, tá? Bem simples. Então, um exemplo para terminarmos. Calcule bases para o espaço nulo e para o espaço coluna da transformação linear dada por essa forma. Tá? Então, vamos encontrar qual é a matriz associada a essa transformação linear, para depois calcular a dimensão do espaço nulo da matriz e a dimensão do espaço coluna, que será a mesma dimensão do espaço nulo da transformação linear e a dimensão do espaço coluna da transformação linear. Tá? Então, T de x1, x2, x3 é igual. Aqui, no primeiro elemento é x1 menos x3, o segundo é x1 mais 2x3 e o terceiro é x2 mais 3x3. Tá? Ou seja, eu posso escrever isso aqui como x1 mais 0x2 menos x3. x1, ou até eu botar aqui 1x1, mais 0x2 mais 2x3. E na última linha temos 0x1 mais 1x2 mais 3x3. Ok? Então, significa que a matriz associada desse sistema será 1, 1, 0 na primeira coluna, na segunda coluna 0, 0, 1 e na terceira coluna menos 1, 2 e 3. Né? Porque essa matriz, então, multiplica o vetor x1, x2, x3. Tá? Essa é a transformação linear. E nós queremos encontrar, então, o número de variáveis para encontrar a dimensão do espaço nulo de A vai ser a mesma dimensão do espaço nulo de T, tá? E como é que nós encontramos isso? Nós temos que verificar, então, o número de variáveis livres da equação T de x igual a 0. Mas isso aqui é a mesma coisa, então, que encontrar o número de variáveis livres da equação AX igual a 0, onde A é essa matriz aqui, tá? Vamos lá, então. Vou copiar a matriz no próximo quadro. Bom, escrevi aqui, então, a matriz A e o vetor nulo aqui na última coluna e vamos escalonar agora essa matriz para encontrar, então, o número de variáveis livres. Temos que zerar esse elemento aqui abaixo do pivô, então podemos trocar a linha 2 pela linha 2 menos a linha 1. Copio a primeira linha. Aqui vai dar 0, 0 menos 0 dá 0, 2 menos menos 1 vai dar 3 e 0. Copio a segunda linha, a terceira linha, desculpa. Agora, nós precisamos de um elemento pivô aqui. Eu posso trocar as duas linhas, trocar a linha 2 com a linha 3 e tá pronto. O que nós vamos tirar, então, dessa matriz? Da terceira linha, nós temos que 3x3 é 0, portanto, x3 é 0. Da segunda, temos que x2 mais 3x3 é 0, então o x2 é 0. E da primeira, o x1 menos x3 é 0, portanto, o x1 é 0. Então, a única vetor que é a solução dessa equação é o vetor nulo. Então, a dimensão do espaço nulo de A
que é a mesma dimensão do espaço da transformação, é 0. E nós não temos uma base para o espaço, porque é o espaço trivial. Já o espaço coluna, nós temos que olhar para o número de pivôs da matriz. E nós vemos que nós temos 3 elementos pivô. Por isso, a dimensão do espaço coluna de A é 3. E qual é uma base para o espaço coluna de A? Bom, nós temos que olhar para as colunas pivôs, ou seja, esses 3 vetores aqui, né? Então, a base para o espaço coluna de A será o vetor 1, 1, 0, o vetor 0, 0, 1 e o vetor menos 1, 2, 3. Ok? Com isso, nós encerramos esse exemplo, então, e terminamos também a nossa aula. Obrigada!